Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Em breve estaremos aí juntos novamente. Então, enquanto tudo isso não acaba, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa primeira aula nos moldes online. Vocês já devem estar com os cadernos, então eu preciso que vocês façam algumas anotações antes de iniciarmos a nossa aula. A nossa aula de hoje vai falar sobre íons, mas antes vocês precisam saber e precisam gravar o que é um átomo neutro. O átomo neutro é aquele que apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, quando o átomo está no seu estado fundamental, quando ele não passou por nenhum tipo de reação. O meu átomo neutro, vou dar um exemplo no caso do magnésio. Ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Então, como a quantidade de elétrons e prótons é igual, então ele é considerado um átomo neutro. Agora vamos iniciar a nossa aula. Hoje falaremos de íons. Na verdade, reações de ionização. E o que são essas reações de ionização para a formação desses íons? A reação de ionização ela acontece na eletrosfera, que é onde a gente encontra os elétrons. E é também por conta da perda ou do ganho de elétrons pelo átomo, tá? Lembrando que o átomo não perde próton e nem ganha próton. Ele perde elétron ou ganha elétron. Esses íons, eles são divididos em duas classes, tá? A primeira classe é a classe do ânion, que é quando o átomo recebe elétron. Então, ele fica com uma quantidade de elétrons a mais do que a quantidade de prótons. Elétron é aquela carga elétrica representado pelo negativo, né? Então, os elétrons têm como representação esse E com a carga negativa. Então, o meu átomo ele vai estar carregado negativamente. Olha os exemplos aqui. Nós temos o nitrogênio, o cloro, o flúor e o oxigênio. Reparem que todos eles têm a carga negativa, o sinal de menos antes de um determinado número ou não. O nitrogênio ele está com N menos 3. Isso quer dizer que ele recebeu 3 elétrons, tá? Então, se ele tinha 10, que é um exemplo somente, 10 elétrons, ele recebeu 3, ele passou a ter 13 elétrons na sua eletrosfera. O cloro só tem a carga. Quantos elétrons será que ele recebeu? 1. Nós temos duas formas de escrever. Olha o cloro, só tem a carga, não tem a quantidade, e olha o flúor, F menos 1. As duas formas de escrever estão corretas. Eu posso representar um elétron somente com a carga ou com o número menos 1, tá? Os dois estão aí justamente para vocês verem as duas formas. O oxigênio recebeu 2 elétrons, então ele tem o símbolo, lá no canto direito, a carga e a quantidade de elétrons recebidas. Isso, ânion. Não esqueçam, ânion tem carga negativa. Agora, a segunda classe dos íons, que são os cátions. Se o ânion é aquele que recebe elétron, o cátion será aquele que perde os elétrons. Então, numa reação química, sempre nós teremos a partir de 2 elementos trabalhando, o que ganha e o que perde, tá? O átomo que perde, ele passa a ter uma quantidade de prótons maior no seu núcleo. Então, se a quantidade de prótons é maior, isso quer dizer que eu vou ter
uma carga positiva. Sempre, porque os prótons são carregados positivamente. Vamos ao exemplo do texto. Al mais 3, alumínio mais 3. Então, isso quer dizer que o alumínio perdeu 3 prótons. Desculpa, perdeu 3 elétrons. O sódio perdeu 1 elétron. O magnésio perdeu 2 elétrons. E o chumbo perdeu 4. Então, a quantidade de prótons que eu tenho no meu núcleo é maior do que a quantidade de elétrons que estão presentes na eletrosfera. Um exemplo disso. Nós temos o fósforo no seu estado fundamental. Pode ver que ele não tem carga, então a quantidade de prótons e elétrons é a mesma, que é 15. Ele vai receber elétrons, então ele vai receber 3 elétrons. Ele passa a ter a carga negativa e a quantidade de elétron que recebe. Então, o número que ele tinha de prótons e elétrons, 15, o símbolo, a carga e a quantidade que ele recebe. No caso dos carregados positivamente, dos cátions, nós temos aqui o magnésio sem carga nenhuma, tá? Com 12 elétrons e 12 prótons no seu estado fundamental. E logo em seguida, ele vai perder 2. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com a carguinha positiva e o total de elétrons que ele perde. Então, 2 mais. Mas está diferente lá do outro exemplo. Sim, olha só. Vamos escrever aqui, magnésio, mais 2. E magnésio, 2 mais, dá no mesmo. As duas formas de escrita também estão corretas, tá? Então, vocês não se preocupem com isso. E aí, para relembrar, os ânions são aqueles carregados negativamente, ou seja, aqueles que recebem. E os cátions são os carregados positivamente, são os que perdem elétrons. Outra teoria que nós vamos trabalhar hoje, e vamos continuar, na verdade, aquela teoria atômica, né? A teoria dos átomos, dos modelos atômicos, é a teoria atômica de Rutherford-Bohr. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores o modelo atômico de Rutherford, que era o planetário, que tinha no seu núcleo, imaginando o sistema solar, os prótons e os nêutrons, que eram o Sol, e em volta deles da eletrosfera, que eram as órbitas, e os planetas eram os elétrons. Só que Rutherford sabia que o seu modelo atômico precisava ainda ser melhorado. Ele precisava de alguns acertos, alguns ajustes. E Bohr era um dos alunos de Rutherford. Ele pediu para que Niels Bohr trabalhasse em cima do seu modelo atômico e fizesse as alterações que eram necessárias. Então, o que aconteceu? Niels Bohr se apegou em 3 pontos principais para trabalhar o modelo atômico de Rutherford, para aprimorar esse modelo. Quais eram esses pontos? Esses pontos eu preciso que vocês anotem no caderno de vocês, tá? Então, vamos lá, anotando. O primeiro ponto era o modelo atômico do próprio Rutherford, que era o elemento de trabalho de Bohr, né? Então, era o modelo atômico de Rutherford. O segundo ponto era a teoria quântica de energia, estudada por Max Planck. Por quê? Nessa época, a física quântica estava ganhando espaço. Então, Niels Bohr estudava física quântica e aí aproveitou toda a teoria de Max Planck para empregar no modelo atômico de Rutherford. O terceiro ponto eram os espectros de linha dos elementos, que esses não são estudados no ensino médio.
tá? Os espectros de linha são assuntos somente de ensino superior, porque envolvem cálculos de nanômetros, de comprimento de onda. Então, somente no ensino superior que a gente vê esse tipo de assunto. E aí, uma das deduções de Niels Bohr foi a seguinte: um átomo, no seu estado fundamental, no seu estado estacionário, ele não ganha nem perde elétron. Por quê? Porque quando ele está no seu estado fundamental, ele está no estado que a gente chama de bem confortável, né? Então, ele não ganha nem perde elétrons. Só que a gente precisa realizar as nossas, as nossas reações. E para isso, a gente precisa perder ou ganhar elétrons. E como que é feito isso? De acordo com as teorias que foram ditas há pouco, dos estudos que Niels Bohr utilizou, ele percebeu o seguinte: para a gente perder ou ganhar esses elétrons, a gente precisa excitar o elétron. O que é esse átomo, esse elétron excitado? Esse elétron excitado quer dizer que foi fornecida uma quantidade de energia para o elétron, que deixe ele numa forma incômodo, tá? Ele não fica na sua forma confortável, ele fica incomodado. Então, um exemplo que a gente vê constantemente e que passa para a gente esse incômodo e a volta do átomo do elétron para o seu estado mais cômodo são os fogos de artifício, tá? Porque quando a gente fornece energia para o elétron, o que acontece? Ele sai da sua camada original, da sua casa, e passa para um nível de energia superior, porque ele tem energia a mais que não cabe ali na sua casa. Então, ele vai para uma casa que cabe mais energia. Só que essa casa que cabe energia não é a dele, então ele não se sente bem e ele quer voltar para a casa dele, ele quer voltar para a órbita dele. Então, ele precisa se livrar dessa energia que ele tem para poder voltar para a sua órbita original. Então, pensem nos fogos de artifício junto comigo. Os fogos de artifício, lá dentro existe pólvora, que é o que causa a explosão. E a cor vem de onde? A cor que a gente vê no céu vem de algum sal, que neste sal tem, né, os elementos que a gente quer que dê uma determinada coloração. A gente precisa fornecer energia para que ocorra a explosão. Qual é a energia fornecida para ocorrer a explosão? O fogo. Quando a gente acende o pavio dos fogos de artifício, o que vai acontecer? Nós estamos fornecendo energia para aqueles elétrons e aí eles ficam excitados, ficam com energia a mais. E não querem mais ficar na sua casa porque não cabe. Então, eles vão para uma outra casa, para uma outra órbita, onde cabe a energia que foi fornecida. Mas aí é ele que está se sentindo mal. Ele quer voltar para sua casinha. Ele quer voltar para o seu lugar. Então, ele precisa soltar, liberar aquela energia que foi dada em forma de calor que veio através do fogo. Como que isso ocorre? No momento da explosão. Quando os fogos de artifício estouram, a gente vê aquelas chuvas, né? Que a gente chama de chuva de fogos, coloridas. É o momento em que aquele elétron está voltando para o seu lugar. Ele está se livrando da energia dada na forma da cor e está voltando para a casinha dele, está voltando para o estado fundamental dele. Então, nós temos, só para vocês a nível de curiosidade, quando os fogos de artifício estouram e a gente vê aquela coloração azul,
a gente está falando de cobre, tá? Então, o sal que tinha lá dentro é proveniente do cobre. Quando é laranja, é o sódio. O lítio vem na cor rosa e o bário na cor verde. Isso é só para vocês terem uma ideia de quando vocês virem uma explosão de fogos, vocês saberem mais ou menos quais são os elementos químicos que estão presentes naquela explosão. E aí eu fui falando para vocês em níveis de energia, em órbitas, né? E cada um desses níveis de energia, no modelo planetário de Rutherford, que é esse aqui, tem um nome. Cada camada que nós temos aqui, ó, próximo ao núcleo, tem um nome. E qual é o nome dessas camadas? As camadas da eletrosfera, e vocês vão ver a eletrosfera com outros nomes em algumas bibliografias, que pode ser nuvem eletrônica ou densidade eletrônica, e eletrosfera é exatamente a mesma coisa. Elas têm subnomes. As camadas também têm os nomes. É como a nossa cidade. Nós moramos na cidade de Guarulhos e cada bairro tem um nome, né? Então, o átomo a eletrosfera é a cidade e cada bairro tem o seu nome. Cada camada tem o seu nome, tá? As camadas, elas podem ter dois tipos de nome. Elas podem ter duas representações. As representações em números, que vai do número 1 até o número 7 na sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou em letras. Só que em letras a gente começa a partir da letra K. Então, nós temos K, L, M, N, O, P e Q. 7 camadas, 7 letras, tá? Cada uma delas representa um nível de energia. A camada K é a camada mais próxima do núcleo. Então, é a menos energética, é a mais frágil, é a que tem menos energia. A camada Q é a que está mais longe do núcleo. Então, é aquela que tem maior nível de energia. Todas as camadas que ficam longe do núcleo, a última camada a ser utilizada em cada átomo, porque nem todos os átomos têm 7 camadas. Tem átomo que só tem uma camada, em compensação tem átomo que só tem 2 ou pode ter as 7. A última camada que a gente usa na distribuição eletrônica, na distribuição de elétrons, ela é chamada de camada de valência, tá? Então, anotem aí. A última camada do átomo é chamada de camada de valência, certo? Vamos para a distribuição. A gente vai fazer primeiro a distribuição por camadas. A distribuição por camadas, que eu vou utilizar aqui como exemplo, será do berílio. Tá? Então, o berílio será utilizado para a gente fazer a distribuição por camadas. Ele possui 4 elétrons no seu estado fundamental. Então, se ele tem 4 elétrons, ele tem que ter no seu núcleo 4 prótons. Então, a nossa primeira coisa que a gente vai ver aqui é se ele tem realmente os 4 prótons. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 prótons. Então, eu posso fazer a distribuição porque ele realmente está no seu estado fundamental. Distribuição por camada. A camada K, por ela ser a menos energética, ela só pode ter no máximo 2 elétrons. É uma casinha pequena. Tá? Então, a camada K só cabem 2 elétrons. Vamos ver quantos elétrons ela tem, porque ela é a mais próxima do núcleo. Esse aqui é o nosso núcleo. Então, ela está com 1, 2. Ela tem 2. Então, perfeito. Ela está com a sua camada completa.
A próxima camada que eu vou utilizar é a L. A L pode ter no máximo 8 elétrons, não pode passar disso. Como o berílio só tem 4 elétrons, então quantos elétrons terá que ter na camada L? 2. Então, a camada L também tem 2. 2 mais 2 é igual a 4. Eu tenho os 4 elétrons aí distribuídos nas suas camadas. Agora, a gente falou em cidade, né? Como exemplo, que era a eletrosfera. Os bairros, que são as camadas, a K, L, M, N, O, P, Q. Só que dentro dos bairros, o que a gente tem? Casas. E os nossos elétrons também têm casas. E essas casas também têm nomes. São os subníveis de energia. Esses subníveis também são representados por letras e são no total de 4 subníveis. Então, nós temos 4 tipos de casas diferentes, tá? Aquela casinha bem mais humilde é o subnível S, tá? Que só suportam 2 elétrons. Aí, continuando a andar, a gente vê uma casinha um pouco maior, que é o subnível P. O subnível P, ele suporta 6 elétrons. E aí eu vou andando e visualizando uma casa um pouco maior, que é o subnível D. No subnível D, eu posso ter até 10 elétrons. Nossa, então a casa cresceu bastante, né? De 2 foi para 6 e de 6 foi para 10. E aí eu chego lá na rua e tem uma casa bem grande, que é o subnível F. No subnível F, eu posso ter 14 elétrons lá dentro, tá? Então, esse é o máximo que cada subnível de energia comporta. Então, nós temos o subnível S, P, D e F, cada um com a sua quantidade. Lembrando que nós temos os níveis, que são as camadas, e cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Lembrando que a última camada do átomo é a camada de valência e que ela não pode passar de 8 elétrons. E quem falou tudo isso, quem estudou tudo isso, foi um cientista chamado Linus Pauling, tá? Linus Pauling, ele criou um diagrama que nos ajuda a fazer essa distribuição eletrônica. Nas bibliografias vocês vão encontrar como distribuição eletrônica de Pauling, ou distribuição de Pauling, diagrama de Pauling, distribuição eletrônica ou simplesmente diagrama dos níveis energéticos. Qualquer uma dessas nomenclaturas está falando da distribuição dos elétrons nas camadas e nos seus subníveis. Olha o diagrama de Pauling aí. Quando eu era aluna, a gente olha assim o diagrama, ele parece um triângulo, né? E aí a gente não entende ele muito bem. Eu, pelo menos, tinha dificuldade em entender ele nesta forma, na forma triangular. E aí o meu professor falou para mim, olha, para ficar mais fácil, imagina ele numa linha reta. Só que ele tem uma sequência numérica diferente do 1, 2, 3, 4, 5. Né? Apesar de ir até 7, ele não segue a sequência numérica, ele segue a sequência de energia. Então, escreve ele em linha reta que você não se perde na sequência. E foi aí que eu entendi o diagrama de Pauling. Então, se vocês acharem que fica mais fácil, escrevam a sequência, tá? Eu vou falando para vocês aqui agora e se vocês acharem pertinente, vão anotando no caderno de vocês a sequência exata do diagrama de Pauling. Porque é
por energia. O diagrama de Linus-Pauling, ele começa pelas camadas, pela divisão de camadas. Então, vai aqui, ó, de 1 a 7. K, L, M, N, O, P e Q, as 7 camadas. E os subníveis, S, P, D e F, tá? Eles estão presentes. Então, vamos para a sequência, cada um com o seu máximo de elétrons, não podemos esquecer disso. Então, eu vou partir do primeiro, do 1s2. Saindo do 1s2, a gente vai para o 2s2, depois 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14 e 6d10. Vocês vão ver que, poxa, professora, mas parou no 6d e eu já tinha um 7? Justamente por conta do que eu falei para vocês. O diagrama de Linus-Pauling segue os níveis de energia, então vai acabar sempre no nível que tem a maior energia. Por isso que eu falei que a sequência fica mais fácil se a gente escreve ela em linha reta. Porque no diagrama, como ele também é chamado de diagrama de flechas, a gente tem que pensar nas flechas, né? Então, a gente desce por um nível e um subnível, sobe lá em cima e desce novamente para seguir a sequência. Antes da gente fazer uma distribuição eletrônica usando o diagrama de Pauling para vocês verem, nós vamos ver a quantidade máxima de elétrons que podem ser distribuídos nas camadas e nos seus subníveis, tá? Então, na camada K, eu só posso ter 2 elétrons, que a gente já tinha visto anteriormente. Na L, o máximo de elétrons é 8. Na M, 18. N e O podem ter 32 elétrons. A camada P pode ter no máximo 18 e a camada Q, que seria a camada de valência, aquela última camada, só pode ter no máximo 8. Já nos subníveis de energia, o S, o P, o D e o F, nós já vimos, mas vamos lá. Quantidade máxima de elétrons para cada subnível desses. O S2, o P6, o D10 e o F14, tá? É a quantidade máxima que eu posso ter durante a minha distribuição eletrônica. Posso passar desses números? Não. Mas e se eu não tiver essa quantidade de elétrons? Não tem problema. Posso ter a menos, nunca a mais. E agora vamos para a distribuição eletrônica. O nosso primeiro exemplo. Realizar a distribuição eletrônica do magnésio, cujo o número atômico, o número de prótons dele é 12. Primeira observação. Visto que está no estado fundamental, a quantidade de elétrons e de prótons é igual, ou seja, temos que distribuir 12 elétrons. Como que eu sei que está igual? Quando a gente fala aqui em cima, está mostrando alguma coisa de perda ou ganho de elétrons? Tem alguma carga? Não, não tem. Então, ele está no seu estado fundamental. Vamos começar pelo subnível 1s, onde só cabem 2 elétrons. E aí, a gente, para chegar até 12, vai completando os demais subníveis de energia, utilizando o diagrama de Pauling. Esse aqui. Então, vamos lá. As camadas estão aqui ao lado, né? Para a gente não se perder. A primeira camada é a K
Então, a gente vai usar um S. Então, um S2. Vamos para a camada L, começando pelo 2S, 2S2. Camada M, vai o 2P6 e o 3S2. Ué, mas acabou aí? Acabou. Como é que eu sei que acabou, professora? A gente soma os expoentes lá em cima, os números lá de cima, quantidade de elétrons. Então, olha só. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Quanto que eu precisava mesmo no anterior? 12. Então, tá aqui. Eu tenho os 12 elétrons distribuídos. Distribuição eletrônica daquele jeito que eu falei para vocês, em subníveis de energia e em linha reta, que é o que fica, na minha opinião, mais fácil de visualizar. Então, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Voltando à soma, para a gente saber se tinha 12 mesmo, aqui 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Cheguei nos 12. Se eu quisesse fazer a distribuição por camada, né, KLM, eu teria que fazer os 12 do mesmo jeito. Então, a primeira camada é a K, a gente sabe que só cabe 2. A camada L, 8. Quantos ficariam para a camada M? 2 mais 8, 10. Só 12. Se a gente olhar na distribuição eletrônica de Pauling, a gente vai ver aqui, ó, K, L e M. 2, na L, 6, mais 2, 8, e na M, 2. Tá? Então, a nossa distribuição estaria certinha. O próximo exemplo que nós temos, fazer a distribuição eletrônica do vanádio, que tem como número atômico o 23, ou seja, tenho alguma carga? Não, isso quer dizer que ele está no seu estado fundamental. Então, eu tenho que distribuir 23 elétrons. Começando sempre pelas camadas, né, que vão de 1 a 7, e pela camada K, que é a primeira. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Ué, professora, 3D3, mas o D não cabe em 10? Não se esqueçam que a gente tem que chegar em 23. Então, vamos ver quantos a gente conseguiu. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Quantos faltavam para 23? 3. O próximo nível cabia 10, porém eu só vou utilizar o espaço de 3. 20 mais 3, 23. Completei a minha distribuição eletrônica. Voltando à ordem energética, né, que é a ordem dos subníveis de energia, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3, somando 23. Se fosse por níveis, por camadas, como que seria? K, quantos? 2. L, 8. M é tudo que tem o 3. Então, eu tenho 6 aqui, mais 2 aqui, 8. Mais 3 daqui, 11. E o N, que é só o 4S2, com 2. Certo? As duas formas de fazer a distribuição eletrônica. Qual é a camada de valência do vanádio? A camada de valência do vanádio é 4. 4S é a camada de valência. Em compensação,
a camada mais energética, o nível mais energético do vanádio é o 3D, que foi o último que nós usamos. A camada de valência, a última camada utilizada é a camada 4, mas o nível de energia mais energético é o 3. Pessoal, agora vocês vão realizar os exercícios da apostila que estão aí, tá? Para vocês fazerem. Quaisquer dúvidas, entrem em contato com a gente, que a gente vai tirando as dúvidas. E aí, se for o caso, a gente marca uma aula em forma de videoconferência para vocês poderem tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima. Eu vou mandar a correção na próxima aula desses exercícios para a gente ver se tá tudo certinho, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se